Boa, pessoal. E aí, tudo certinho? Voltando aqui para mais uma aula de geografia, né? Vamos expandir nossas ideias, nossos conhecimentos aí. E a gente vai dar continuidade agora para falar um pouquinho sobre industrialização brasileira, né? A gente começou falando aqui específico sobre os modos de produção, né, relacionados ao setor secundário da indústria. A gente viu várias características. Agora a gente vai contextualizar um pouquinho nessa primeira aula um contexto de que foi a formação da industrialização brasileira, beleza? Vamos trazer essas ideias. Vamos começar? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre industrialização brasileira. E galera, é bem interessante vocês perceberem essas características sobre industrialização brasileira, porque todos aqueles aspectos que a gente falou anteriormente, né, na aula anterior, no caso, a gente falou especificamente sobre a industrialização, a gente vai trazer esses aspectos também para perceber como se deu o processo da industrialização brasileira. Primeira coisa que a gente pode falar sobre a industrialização brasileira é que ele foi um processo bem demorado, né? A gente pode falar que é uma industrialização tardia, né? E por que ela é considerada uma industrialização tardia? Especificamente por conta do processo colonial, né? A gente pode botar aqui o contexto, né? O contexto colonial brasileiro, né? Como se deu esse contexto colonial? A gente já contou um pouquinho sobre esse processo, né? Se iniciou-se aqui com o processo de colonização brasileira lá do século XVI, né? Começa inicialmente com o século XVI, né? A base econômica era o quê? Era uma base ruralista, né? Isso é um bom detalhe aqui, ó. Com base econômica ruralista, ok? Isso era uma base econômica ruralista, né? Principalmente voltada para a questão da cana e açúcar, né? Significa que a sustentação econômica social brasileira estava voltada especialmente para essa característica da produção da cana-de-açúcar. Certo, galera? Então, se você for analisar historicamente a formação do Brasil, ele se inicia lá do século XVI com esse processo da produção, né, ruralista da cana-de-açúcar e vai se pendurar até o século XIX. Né? Ele vai do século XVI, aqui, ó, esse processo vai do século XVI até o século XIX. O Brasil, entre o século XVI e o século XIX, tem essa característica mais rural, né? Mais rural. Isso se dava principalmente porque, lógico, o Brasil era uma colônia, né? E fazia parte exatamente dos acordos que ele fazia, né, com Portugal. Tem esses acordos os brasileiros faziam e eles tinham que seguir essas regras que a coroa estava determinando. Isso aqui é uma dica boa para vocês perceberem essas características, né, quando eu falo a nível, né, da produção, da composição, né, econômica brasileira. Então, basicamente a gente tinha um sistema aqui também classificado como, né, dentro da cana-de-açúcar. Vocês devem lembrar. Opa, lá vai a dica, né? Esse sistema era o sistema de plantation, né? Onde eu tinha a base específica de que, vocês devem lembrar, já falei para vocês, né, pessoal? Era uma base de monocultura, era uma base para exportação, tinha como característica principal, além disso, outra ideia boa, né? A questão do trabalho escravo, e tinha como outra base específica também os latifúndios, né? Então, ó, a gente tem essa característica aqui do processo colonial brasileiro. E que ele era o que, pessoal? Ele não ajudava muito sobre esse processo de industrialização.
A gente precisava aqui de modernidade, aqui a gente precisava de crescimento urbano, né? Sair desse mundo tão ruralista e tal. E o Brasil estava muito focado nele. Então, ó, nesse início, né? 300 anos, não é tão início, né? 300 anos de Brasil voltado para esse mercado, para essa formação específica, né? Sobre a produção, né? Rural, agrícola, setor primário, certo? Isso são características que você percebe, né, que o Brasil não estava, né, nessas melhores suas funções, né? Tanto que isso se reflete hoje, né? Se a gente for analisar e fazer uma reflexão sobre hoje, o setor secundário da indústria brasileira, ele é um dos menores dentro dos três setores da economia. Corresponde a mais ou menos 25% do PIB, né? Não tem grande representatividade, como por exemplo o agronegócio, né? O setor primário da agricultura, e também não tem grande representatividade comparada ao setor terciário, que é os bens e serviços, ok? Tem esse crescimento específico aí dentro dessas características. Algumas coisas aconteceram que deram umas modificações, né, para o Brasil já ganhar umas características importantes, como por exemplo, né, quando a gente já está em meados no início do século XIX, né, quando a gente tem a independência do Brasil em 1822 e tal, já temos alguns patamares para a gente já mudar um pouquinho, né, as características, né, só ruralistas, onde o Brasil vai começar a ter acordos também com a Inglaterra, né, galera? E isso faz uma total diferença, porque o Brasil era muito focado especificamente, né, dependente de Portugal, e quando ele começa a fazer esse processo com, né, negociações com outros países, vai mudar um pouquinho o vínculo do Brasil, né? Tanto que a Inglaterra vai começar também, né? Vocês lembram que a Inglaterra estava vivendo nesse período do século XVIII a primeira revolução industrial lá e precisava de mercado consumidor. E daí vem umas dicas boas para vocês lembrarem sobre o que estava acontecendo na hora, né? Naquele momento. A industrialização brasileira, ela tem, como a gente fala, né, uma pré-fase, né, de industrialização, vamos dizer assim, o surto, né, como a galera fala, né, o surto de industrialização acontece ainda no século XIX, né? A gente tem no século XIX ainda um processo do surto da industrialização brasileira. Olha que dica importante, né, para vocês perceberem. E esse pequeno surto, né, essas características brasileiras estavam voltadas exatamente para essa relação entre Brasil e, como eu falei para vocês, Inglaterra, que precisava do mercado consumidor, viu o Brasil como um grande mercado consumidor e vai criar algumas coisinhas importantes aqui, né? No Brasil vai dar dicas de, né, para fazer esse processo de melhoria, do sistema colonial brasileiro. E dentro dessa característica, né, a gente pode lembrar que a gente já estava vivendo o ciclo do café, ok? Regiões como, por exemplo, né, o sudeste brasileiro, São Paulo, estava vivendo esse vento e popa dessa produção do café, e aqui estava surgindo os senhores do café. Por que os senhores do café vão ser importantes? Porque eles vão dar uma base de infraestrutura, tanto na questão de juntar dinheiro nos bancos para empréstimos para os primeiros, né, povos, primeiras pessoas que estavam se arriscando a entrar nesse processo de industrialização, como também, né, os cafeicultores vão investir também, né, na produção de estradas, né, de ferrovias, né, tem a produção também de portos. Tudo isso veio com base no café, por isso que o café tem muito a ver com o processo de industrialização brasileira. Ficou a dica? Então o café, esses senhores do café acumulavam dinheiro, deixavam lá nos bancos rendendo, e esses bancos tinham dinheiro para emprestar para os primeiros empresários. Olha, né, a relação de troca aí que a gente tinha, essa característica de extrema importância para vocês entenderem. Algumas coisas aconteceram no Brasil aqui clássicos, né? Como por exemplo a gente pode lembrar, dentro dessa categoria, dentro desse contexto do século XIX, como por exemplo o surgimento da tarifa Alves Branco, né? A tarifa Alves Branco, que ela acontece mais, ó, em 1844. O ministro da Fazenda, né, o famoso Alves Branco,
ele tem uma ideia interessante dentro de criar a tarifa Alves Branco, que era exatamente aumentar os impostos, né, os impostos relacionados a produtos que viessem fora do Brasil. Olha, aumentar o imposto significa o quê? Que exatamente ele ia dificultar a entrada desses produtos aqui no Brasil. Isso ia alimentar também, né, uma comercialização mais brasileira, mais local, né, digamos assim. Ele tinha esse processo aí específico. E junto a essa tarifa Alves Branco, eu tenho também a lei, né, Eusébio de Queiroz. Ok, pessoal? E essa lei Eusébio de Queiroz vai trazer, né? Ela acontece lá em 1850 e ela tem essa característica de trazer o quê? Ela traz o fim do tráfico negreiro. Fechou aí a ideia? Então, ó, se eu trago o fim do tráfico negreiro, o que é que eu vou agora fazer? O que é que vai acontecer? Os escravos eles vão se tornar também, né, com o passar do tempo, vão se tornando mais livres. Né? A história do homem livre, ventre livre, lei do sexagenário, que são coisas que acontecem anterior ao processo real, né, que acontece em 1888, que é o fim da escravidão no Brasil, certo? Inclusive comemorado, né, 13 de maio, que a maioria dos negros não comemoram, né, galera? Isso aqui é uma coisa bem interessante para vocês lembrarem também, já que a gente está próximo a essa data, né? Praticamente a gente está tendo essa aula nessa data, né? Então, essa lei Eusébio de Queiroz, ela traz essa ideia do fim do tráfico negreiro. E ela foi influenciada principalmente pelos ingleses. E por que ela foi influenciada pelos ingleses? Porque os ingleses queriam mercado consumidor. E um escravo não consome porque ele não ganha dinheiro. Né? E para substituir esse processo, para entrar nessa categoria do ciclo da cana-de-açúcar, do ciclo do café, só para vocês entenderem aqui, eu tenho a chegada dos imigrantes, né? Os imigrantes, né? Principalmente italianos e alemães, vieram para cá para trabalhar exatamente nesse processo da lavoura do café e mudar uma contextualização, né, do Brasil. Porque os imigrantes eles eram homens livres, digamos assim, iam ganhar um salário, automaticamente poderiam consumir todo esse processo aqui da formação, né, do que estava sendo produzido de fora e aqui no Brasil. Então a gente tem esse surto, digamos assim, inicial de processo de industrialização no Brasil. Era um tipo de incentivo, né? Vamos incentivar para ver se o negócio, né, começa a aparecer no Brasil. E vamos lembrar também que dentro desse contexto do século XIX, eu vou lembrar também do famoso Barão, né, de Mauá. Barão de Mauá. Ele traz grandes influências também aqui no Brasil, principalmente por conta da questão da perspectiva que ele tinha moderna, né, do século XIX, que era exatamente investimento, né, em ferrovias, a questão do contato que ele tinha com os ingleses, a negociação de dinheiro, né, a questão de fazer um banco do Brasil e tal. Todas essas características fazem com que, né, Mauá desse um ar mais moderno para o Brasil. E esse ar de modernidade vai caracterizar também esse contexto, né, do surgimento da industrialização brasileira. Então, nesse primeiro surto, nesse primeiro momento, a gente tem essas características, né, que estão em processo de construção, de evolução, principalmente a questão da infraestrutura, né, e principalmente a questão dessas leis, dessas coisas que estavam surgindo aqui no Brasil para facilitar exatamente uma produção interna, né, um começo de produção interna, digamos assim. Certo, pessoal? Isso aqui é classificado como o que a gente chama de surto, pré-fase, ou como você queira trabalhar. Certo, pessoal? Isso aqui é uma ideia boa para vocês terem essa primeira perspectiva. Espero que tenham ficado ligados aí, né? Dentro dessa formação, então, ó, o café, como eu falei para vocês, ele vai ajudar muito, né? Porque, como já tinha dito aqui, né, os cafeicultores estavam ganhando bastante dinheiro e investindo esse dinheiro dentro dos bancos. Né? A questão da rede bancária estava crescendo no Brasil. E quando a gente chega no século XX, mais precisamente, né, em 1930, a gente tem a primeira fase, né, a primeira fase da industrialização brasileira.
observe que o que estava acontecendo no mundo tem grande interferência nesse processo também. Ó, a data, 1930. Quando eu falo de 1930, eu falo da que a gente chama da era Vargas, né? Significa que a gente sai daquela política café com leite, né, que a gente tinha anteriormente, essa disputa entre Minas e São Paulo, por conta da questão da cafeicultura, como eu falei para vocês, né, de um governante brasileiro, e Vargas surge, né, nessa disputa, faz o processo da, digamos assim, né, da intervenção, né, do que a gente chama de golpe, né, muita gente chama de golpe e tal, tem essa característica de entrar nessa presidência para exatamente alimentar as ideias, né, renovar as ideias brasileiras e sair muito dessa questão da política café com leite. Então, ó, primeiro detalhe, então, para vocês já perceberem, né, a gente já está saindo um pouquinho mais desse mundo focado só no café e já está entrando nesse mundo mais, né, do que a gente chama da industrialização, para vocês ficarem bem atentos. O que é que Vargas vai ter de, digamos assim, né, de estratégia para fazer esse surgimento da industrialização brasileira? Primeira coisa, né, vocês vão lembrar que antes dele entrar no poder já tinha acontecido a famosa crise, né, de 1929, que era foi a crise da Bolsa de Nova York, né, lá em 29, certo? E essa crise foi provocada pelo que a gente chama da super, né, produção e o subconsumo, né? Eu tenho essa característica aqui quando eu falo dessa superprodução e esse subconsumo dentro dessas ideias, né? Para entender a crise de 29, os Estados Unidos produziu muito, mas a galera não comprou e daí as empresas quebraram, né? Lembre-se que o Brasil tinha uma grande parceria com os Estados Unidos por conta de quê? Da Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Isso aqui também, né, é importante, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial. O que é que vai acontecer? Os parceiros brasileiros também europeus que estavam envolvidos nas guerras pararam de produzir também, né, produtos, né? E a gente vai caracterizar deles, se eles pararem de produzir os produtos, vai faltar esses produtos para chegarem aqui no Brasil, né? E o Brasil para de comprar porque os países que estavam envolvidos na guerra iam se preocupar em uma produção mais voltada para a questão bélica, né? Produção de armamentos. Então, a crise de 29, o contexto da primeira para a passagem para a Segunda Guerra Mundial, tudo isso vai dar suporte para que Vargas tenha já uma característica mais, digamos assim, né, um clima mais facilitador, ou digamos assim, um clima mais de, né, mais fácil para ele ter essa característica de evoluir a industrialização brasileira. Ele já tinha esses suportes aí, ó. Questão da crise de 29 e a Primeira e Segunda Guerra Mundial, certo? Isso aqui é importante para vocês perceberem. Lembre-se que a crise de 29 foi o que a gente chama do fim do liberalismo, né? O liberalismo econômico, aquela ideia de Adam Smith, né? Da mão invisível, que ele fala muito bem sobre isso e caracteriza o quê? Que o comércio em si, né, ele não precisa de ter regulamentação do Estado, do governo. O próprio Estado ele pode, né, se preocupar com outras coisas porque o próprio comércio ele vai se manter. Né? Ele pode, a venda e compra de produtos é o que mantém as relações comerciais e industriais da época. Né? Isso aqui é importante, mas vai perceber que o governo precisa entrar só na crise de 29, né? Porque a gente teve essa superprodução, ninguém comprou e essa lei da mão invisível vai por água abaixo, certo? Essa lei da oferta e da procura, né, como vocês podem caracterizar aí, da regulamentação do comércio, né, então não vai acontecer e vai gerar a crise de 29, a grande depressão que acontece nesse contexto, né? Por conta disso, Vargas já vai ter uma característica bem diferenciada. Ele vai trazer as ideias do nacionalismo, né? Ele vai trazer a ideia de uma coisa mais voltada para a questão nacional, a defender sua pátria, né? Porque se o mundo estava em crise, em guerra,
Olha, então a gente vai defender exatamente a nossa pátria, a gente vai criar coisas que sejam específicas para a nossa pátria. Sacou a ideia? Por isso que ele tem essa característica de ser nacionalismo. E qual foi a primeira medida que a gente ele tomou para fazer esse processo de industrialização? O que a gente chama da substituição das importações. E por que ele fez isso? Ele caracterizou o quê? Ele fez, ó, se a gente está perdendo, a gente não está tendo mais essa relação de compras de produtos estrangeiros, agora a gente pode exatamente, né, pessoal, fazer a nossa própria industrialização, que é exatamente substituir esses produtos que a gente chama de consumo, né, bens de consumo não duráveis, né, o que a gente precisa diariamente, como por exemplo roupas, calçados, né, a produção têxtil, a produção de alimentos, que isso vai gerar então o início da industrialização brasileira, só para vocês perceberem aqui, né, dessa era Vargas, tem nessa essa história da produção de uma indústria, vou colocar aqui, ó, indústria de bens de consumo não duráveis. E por que esses bens de consumo, né, não duráveis? Porque isso representava exatamente, né, uma coisa que você ia precisar diariamente, que o Brasil precisava, né, estar alimentando em vento e polpa, como eu falei para vocês, a indústria têxtil. A indústria têxtil era um exemplo clássico sobre isso, né? A indústria de alimentos também, que vai dar esse suporte de formação dessa época específica da composição de Vargas, certo? Lembre-se que Vargas ele dura de 1930 até 1945, né? Observe que tem, ó, um grande período, 15 anos aí de poder de Era Vargas, trabalhando com essas características, né, específicas dentro do contexto da produção, né, nacional, certo? E ele vai trazer uma coisa muito importante também, que por isso que Vargas, né, virou inspiração aí para outros presidentes e tal, porque ele traz a história, né, da criação também dos direitos trabalhistas, né? E por que será que ele criou os direitos trabalhistas? A famosa CLT, né? Porque ele vai trabalhar esses direitos trabalhistas, né? O que é que ele quer com essa questão? É exatamente, né, meio que modelar, né, você meio que manter esses, né, esses trabalhadores nas suas mãos. Ó, não é porque ele era tão bonzinho assim, dizer, ah, eu vou dar melhoria para os trabalhadores, mas era uma forma também dele meio que manipular esses trabalhadores e meio que ordenar eles, né? Lembre-se que Vargas estava inserido dentro desse contexto aí de formação, né, do início do século XX e era muito aquela relação, né, do que foi Hitler também lá, né, na Alemanha, essa história de comandar, das pessoas serem nacionalistas, né? Tem uma relação aí entre eles também nessa composição histórica, né, de formação brasileira. É interessante vocês perceberem isso aí quando a gente faz essa produção histórica, certo? Até aí deu para entender o que Vargas trouxe de contribuição, nacionalismo, substituição das importações, né? Essa questão que ele se aproveitou do que estava acontecendo no mundo e essa produção de bens de consumos não duráveis, né? Essa questão imediata que a gente estava precisando de alimentos, roupas e assim por diante. Ficou a dica? Beleza. Sai Vargas, né, em 1945, né, e vai entrar outra figura importante sobre a industrialização, para formar a industrialização brasileira. Passaram-se outros presidentes, lógico, né, mas não foi de extrema importância. O próprio Vargas ele vai voltar, né, um pouquinho depois, antes de cometer, né,
vai exatamente, né, fazer a sua própria morte, né, cometer o suicídio e tal. E exatamente eu tenho uma característica importante, né, que tem essas passagens desses presidentes, mas o que vai se destacar é exatamente, né, em 1956, né, que foi o famoso JK, né, galera? Que ele vai ficar aí, né, de 56 a 61, né? Ele tem essa característica aí até mais ou menos meados do começo de 1961. E JK ele vai ser famoso, né, o Juscelino Kubitschek, né, o clássico. Né? Ele vai trazer umas ideias boas porque ele vai sair daquela ideia nacionalista muito de Vargas e vai trazer o que a gente chama do processo do desenvolvimento do Brasil, ó. O desenvolvimento do Brasil. Por isso que a galera fala que JK é desenvolvimentista, né? Aquela questão, aquela palavra assim, né? Bem estrambólica, desenvolvimentista. JK traz novas ideias nessa composição, né? Da formação da industrialização brasileira, porque ele vai deixar a história da entrada do capital estrangeiro, né? Primeira característica importante, né? Ele vai sair daquele pensamento de Vargas, que era tudo, né? Nacional, um investimento nacional baseado no café e tal, e vai entrar agora e dizer, ó, eu quero dinheiro aqui entrando para a gente desenvolver o Brasil. E para isso ele vai fazer exatamente o que? Investimento em infraestrutura, né, pessoal? E esse investimento em infraestrutura aí é que vai gerar todo o processo de desenvolvimento do Brasil, né? A construção de estradas. E para ele desenvolver todo esse processo, né, de infraestrutura, ele vai criar o que a gente chama do plano de metas, né? Que daí é que vai vir o famoso lema, né? 50 anos em 5 a gente vai desenvolver, né, o Brasil, 50 anos em 5 anos, né? Que outros presidentes aí vão se inspirar também nessa famosa ideia. Que estava dentro dessa categoria do plano de metas. Outra questão também que estava dentro do plano de metas era a construção de Brasília, e ele construiu, né? A base de sofrimento de muita gente, né? Lembre da história dos nordestinos que foram lá para trabalhar em Brasília, os candangos, né? Os famosos candangos e tal, que sofreram bastante, mas deram sua vida, né? Para a construção de Brasília. E a gente percebe uma coisa interessante, né, de JK, né, que é exatamente o processo de interiorização do Brasil também. Né? Ele vai exatamente expandir esse processo de interiorização. Por isso a questão de botar uma capital brasileira mais central. Né? Por isso que Brasília tem essa característica de ser mais central, que era um processo para você ter um centro ali bem, né, mais centralizado realmente, né? Capital brasileira bem no centro e comandando os outros lugares e expandindo também, né, as ideias de JK para o interior do Brasil. Desenvolver, desenvolver. Por isso que era construção de estradas, construção de rodovias, né, ferrovias e assim por diante, ampliar a questão dos portos e sempre trazer essas novas ideias e construir um Brasil, né, mais forte, mais desenvolvido. E dentro dessa categoria que eu falei aqui do capital estrangeiro, ele fez meio que uma negociação entre as indústrias nacionais e as indústrias, né, internacionais. Ele vai caracterizar também a questão da entrada, né, a entrada das multinacionais. E galera, com essa entrada das multinacionais vai ter uma coisa interessante, porque ó, ele deixou a fabricação dos produtos de bens duráveis, né, do nosso dia a dia para as empresas voltadas para essa questão, né, nacionalista, né, as empresas nacionais, e o consumo que era dos bens de consumo, né, duráveis, como por exemplo a produção de automóveis, ele deixou para as empresas multinacionais. Por isso que vai ter essa entrada maciça aqui, né, de empresas como a Volkswagen, né, que foi da época, e tal, a Ford, e essa construção dessa perspectiva, né,
dessa característica específica de você produzir, né, dentro dessas multinacionais. Então a gente tem essa entrada maciça do capital estrangeiro e a entrada dessas empresas aí como acordos nesse processo. Só que tem um probleminha, né? Desenvolver a partir da ideia dos capitais estrangeiros, o que é que isso vai gerar? Isso aí vai gerar uma coisa que a gente lembra muito bem, que foi o aumento, né, da famosa dívida externa, né? Tanto que JK aumentou assim absurdamente, né, os números da dívida externa brasileira e o negócio ficou até meio que sem controle, porque ele utilizava esse dinheiro para fazer essa infraestrutura brasileira e ficava meio sem controle sobre essa produção, certo, galerinha? Então, ó, é bom vocês entenderem essas diferenças entre o que foi Vargas e o que foi JK nessa composição dessa formação específica do período da primeira fase da industrialização brasileira, certo? Isso são coisas para vocês fecharem e utilizarem aí seus conhecimentos específicos sobre cada período, certo? Quando for na nossa próxima aula, a gente vai falar especificamente sobre a segunda, né, fase e vai entrar no que a gente chama também dos períodos atuais, né? A segunda fase vai ter muito a ver com o final daqui, porque é o seguinte, pessoal, JK, como eu falei para vocês, fica de 1956 até 1960, 61. Vai ter um substituto, né, que é o famoso Jânio Quadros. Jânio Quadros, ele passa praticamente, acho que um ano no poder, né? Básico, ele fica, né, quando ele é eleito em 60 e fica até 61 só, certo? Isso é uma característica boa. E quem vai assumir no seu lugar vai ser exatamente, né, o seu vice, que era o famoso Jango Goulart, né? E Jango, né, Jango Goulart, como foi, né, ele trouxe umas características importantes, né? Ele estava vivendo um período do que a gente chama, né, da famosa Guerra Fria. A gente estava vendo e poupa essa história da Guerra Fria e vai fazer com que João Goulart traga ideias socialistas para o Brasil, né? O processo do socialismo vai entrar nessa categoria. Enquanto Vargas e JK têm essas categorias mais voltadas para o sistema capitalista, no desenvolvimento, já Jean Goulart vai trazer uma ideia mais voltada para investimento do governo, a educação, a saúde e tal, que são preceitos mais socialistas do que capitalistas. É como você voltasse essa ideia nacionalista, mas contra a ideia do desenvolvimento, né, específico do, da caracterização, né, do que foi JK, trazendo a caracterização, né, de um socialismo mais acentuado por conta de João Goulart. Mas João Goulart vai ficar até o fim do seu mandato, né, até 1964. Opa, data super importante. Em 1964, a gente tem o famoso, né, golpe, né, que gera o famoso regime militar aqui no Brasil. Certo, pessoal? Isso é de extrema importância para vocês perceberem. No regime militar, a industrialização vai ganhar outro patamar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na próxima aula, fechando esse contexto junto com a industrialização brasileira na atualidade, certo? Pois bem, que foi só uma explanação, as ideias para a gente trabalhar, né, sobre Vargas e JK. Se tiver dúvida, pode deixar aí, né, nos comentários e tal, e a gente responde e vai ampliando o nosso conhecimento. Porque a ideia é essa, né, pessoal? Trocar conhecimento aqui. Eu estou colocando aqui para vocês esse conhecimento, vocês podem, né, fazer essa troca aqui e a gente fecha essas ideias. Fechou? Beleza? Até a próxima. Fiquem com Deus.